Irmãos, hoje nós vamos refletir aqui um pouco mais sobre a palavra de Deus. E o tema da nossa mensagem hoje é o Dia do Senhor. E nós vamos falar um pouco sobre o sábado, né? O Dia do Senhor. E eu tenho trabalhado, irmãos, para escrever algum material, inclusive peço as orações dos irmãos, né? Hoje aproveito a oportunidade aqui para reforçar o meu pedido de oração aos irmãos. Peço oração aos irmãos porque nesse ano de 2025 é um propósito nosso aqui publicar alguns livros, né, alguns materiais da igreja. Então nós estamos trabalhando na tradução de um livro, mais um livro norte-americano, né? Nós já traduzimos o livro Teologia Sistemática, agora estamos traduzindo um outro livro chamado O Cristianismo em Crise, né? É um Cristianismo Primitivo em Crise, do Alan Knight, é um escritor norte-americano. Esse livro, irmão, nós vamos trabalhar com a graça de Deus para fazer a publicação em português. E outros materiais que nós gostaríamos de publicar. E um desses que eu estou trabalhando, que gostaria que os irmãos orassem a favor desse trabalho, é um livro sobre o sábado, irmãos. Um livro sobre o sábado. E eu tenho iniciado lá esse trabalho, essa escrita, dizendo o seguinte, irmãos, toda vez que a gente diz assim, a pessoa pergunta, você não, amanhã eu vou aí te pagar. Aí eu falo assim, olha, amanhã não, porque no sábado eu não faço negócio, no sábado a gente observa como dia de servir a Deus, de fazer a vontade de Deus. Aí a pessoa fala assim, então o senhor é adventista? Eu falo, não, eu não sou adventista. Mas então você é judeu. Eu falo, não, eu não sou judeu também. Mas você não é adventista e não é judeu, por que você guarda o sábado? Aí a gente fala, eu guardo o sábado porque está na Bíblia. Né? Está escrito na Bíblia que é para guardar o sábado. Mas a pessoa estranha, irmãos. Por que estranha? Porque geralmente o normal, né, vamos dizer assim, o que é mais comum de acontecer é que a pessoa que guarda o sábado, ele é judeu. Então, ele nasceu na nação de Israel, a gente sabe que lá em Israel, no dia do sábado, para tudo, a nação inteira para, e o país fica em suspense, porque o dia deles de guarda, de descanso semanal é o sábado. Todo mundo sabe que Israel é assim. Aí a pessoa pergunta se a gente é judeu. Não, não sou judeu. Então você é adventista. Por quê, irmãos? Porque os adventistas são uma igreja muito grande que tem no mundo inteiro e eles defendem o sábado. Corretamente, biblicamente, eles defendem o sábado. E como eles são muito conhecidos, a pessoa fala, já sei, você guarda o sábado, você é adventista. Não, eu não sou adventista. Mas eu guardo o sábado. Mas por que você guarda o sábado, então? Você não é adventista e não é judeu, você guarda o sábado por quê? Eu guardo o sábado, irmão, porque está na Bíblia para guardar o sábado. E aí, às vezes, irmão, a pessoa desconfia, né? Ela fala, mas como assim está na Bíblia, né? Porque a gente vê as igrejas, a grande maioria das igrejas, elas observam o domingo, né? Então, se você pegar quantas igrejas têm um culto na manhã de sábado, né? São os adventistas e mais 2, 3 gatos pingados, né? Porque a grande maioria, irmãos, é domingo, né? Domingo de manhã, que é a escola bíblica dominical. Domingo é que é o principal culto da igreja, domingo à noite, domingo de manhã. Domingo, irmãos, é o domingo, que é o dia que se para fazer as atividades religiosas. E é também o dia da Igreja Católica. Então, que dia que é o dia da missa? É o domingo, né? Não tem missa no sábado, né? Você vai nas igrejas hoje católicas aí, não tem nada acontecendo. A missa é amanhã, né? Então, você liga a televisão, a Santa Missa na TV é domingo de manhã, né? Então,
é coisa do domingo, não é do sábado. E todas essas igrejas, irmãos, estão com a Bíblia na mão e guardando o domingo. E aí você pergunta, por que você guarda o domingo? Ah, porque foi o dia que Jesus ressuscitou. A Igreja Católica vai dizer, porque está nos mandamentos da lei de Deus, guardai domingos e festas, é um dos mandamentos da lei de Deus. Eles vão dar as explicações deles, né? Mas a gente não concorda, nós entendemos que o sábado é o dia de guarda. E para fazer, irmãos, essa análise aqui, nós já vamos voltar aqui na leitura, mas eu, falando dessa questão do sábado, né? Eu fiquei curioso essa semana, irmãos, e pensei assim, né? Mas desde quando que a gente guarda o sábado, né? Fiquei curioso. Aí perguntei para uma tia, a minha tia Nila, que tem 90, se não me engano, 94 anos, 96 anos, e falei, tia, desde quando que a gente guarda o sábado? Ela deu risada, né? Aí eu mando uma pergunta para ela, né? 2, 3 palavrinhas. Ô tia, desde quando a gente guarda o sábado? Aí ela responde um áudio de 10 minutos, né? Aí ela fala tudo, as minúcias da história. Aí ela me contou o seguinte, olha, o vô Crescêncio, que é o pai dela, meu avô, veio da Bahia a pé, né, para São Paulo, e já casado, novinho, né, casou com 16 anos, mas veio de lá a pé, andando com outras pessoas, e eles pararam numa fazenda de café para trabalhar, para ganhar algum dinheiro para continuar a viagem e tal. Pararam numa fazenda de café, e nessa fazenda de café todo mundo saía cedo para a roça, mas uma família, no sábado, não ia para a roça. Aí o meu avô foi perguntar, por que vocês não vão para a roça? Aí as pessoas dessa família disseram, porque nós servimos o Deus da Bíblia, e o Deus da Bíblia criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. E aí o meu avô falou, puxa vida, irmão. Aí eu falei, mas tia, que ano foi isso? Ela falou, você faz as contas aí, o vô, nasceu em tal ano, eu já estava, a nena já tinha nascido, estava com uns meizinhos de idade, tal, aí eu fui lá ver. Irmãos, 1923 foi isso. Eu falei, uai, tia, mas então faz 100 anos que a gente guarda o sábado? Ela falou, faz 100 anos. Foi 1923. Rapaz do céu. Aí mandei mensagem para os primos, né, para o pessoal que também é adventista da promessa, judaísmo, tem um grupo enorme de parentes, que tudo, pastor da igreja adventista, pastor da igreja adventista da promessa, líder aí, né, do judaísmo, como o Ribamar aqui, vários irmãos que, onde ele tiver, guarda o sábado, vários primos, né, da família. Aí mandei mensagem para todo mundo e falei, olha, nós descobri que nós guardamos o sábado faz 100 anos, né? E também, logo depois, a família da irmã Davina, né, que o meu avô se encontrou com eles, também guardadores do sábado há muitos anos. Gente que há muitas gerações guarda o sábado, irmão. E nós ficamos felizes de ter essa notícia. E eu estava fazendo esse trabalho, irmãos, e separando algumas coisas sobre o sábado, irmão, que pouca gente fala, né? Ou que a gente não vê falar. Porque as pessoas falam, o sábado está nos 10 mandamentos, Êxodo 20, o sábado, Jesus guardava o sábado, tal. Tudo bem, irmãos, mas eu procurei outros argumentos, alguma coisa nova, irmão, que a gente pudesse falar sobre o sábado, né? E aí, eu vou pedir para os irmãos para nós lermos aí Isaías 56, de 1 a 8, vai ser o trecho aqui que nós vamos usar para a meditação da palavra de Deus hoje. Então, convido os irmãos para abrir sua Bíblia, Isaías 56, de 1 a 8, e nós vamos ler esse trecho da palavra de Deus. Livro do profeta Isaías, capítulo 56, os versículos 1 a 8. Os irmãos podem ir encontrando aí, vamos ler. Agradeço aqui a irmã Marinalva de Sergipe, que também mandou mensagem, a Adriana de Assis, a Andréia de Curitiba, todos conectados aqui também acompanhando o culto de hoje. Irmãos, Isaías 56, de 1 a 8, diz assim, promessas para os estrangeiros. O Senhor Deus diz ao seu povo, sigam a justiça e façam o que é direito, pois daqui a pouco eu vou livrá-los, mostrando assim o meu poder salvador.
Felizes são os que obedecem às leis a respeito do sábado. Felizes os que não praticam o que é mal. O estrangeiro que adora o Senhor não deve dizer, o Senhor vai me expulsar do seu povo. E um eunuco não deve pensar, eu não posso ter filhos e por isso não posso pertencer ao povo de Deus. Pois o Senhor diz aos eunucos, obedeçam às leis a respeito do sábado, façam aquilo que me agrada e sejam fiéis à minha aliança. Se um eunuco fizer isso, eu lhe darei uma coisa melhor do que filhos e filhas. Eu farei com que o seu nome seja escrito no meu templo, e ele fará parte do meu povo para sempre, e o seu nome nunca será esquecido. E aos estrangeiros que adoram o Senhor, que o amam e o servem fielmente, o Senhor Deus diz, se vocês obedecerem às leis a respeito do sábado e forem fiéis à minha aliança, eu os levarei ao meu monte santo e vocês ficarão felizes na minha casa de oração. Eu aceitarei os sacrifícios e as ofertas que vocês apresentarem no meu altar, pois a minha casa será chamada de casa de oração para todos os povos. Vou trazer ainda outros para a terra de Israel e ajuntá-los ao meu povo, pois eu já os trouxe de volta. E por isso, o que diz o Senhor, é isso que diz o Senhor Deus, que trouxe de volta para a terra de Israel o seu povo, que era prisioneiro em terras estrangeiras. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, promessas de Deus ao estrangeiro que obedecer a palavra de Deus e as leis a respeito do sábado. Estão aí em Isaías 56. Mas vamos prosseguir aqui, irmãos. Eu já falei aqui da família. Agora, cada tópico que eu tocar aqui, irmãos, tem um versículo, mas não necessariamente a gente precisa ler, mas você pode anotar aí, se você quiser. São alguns argumentos que a gente dificilmente ouve a respeito do sábado. Irmãos, o primeiro que eu quero dizer para os irmãos, esse aqui, os irmãos que acompanham a leitura já sabem de quem é, né? O Deus do sábado. O Deus do sábado é uma palavra, irmãos, que frequentemente o bispo Rui Pedro, de Moçambique, fala conosco quando está participando das transmissões. Ele fala, bendito seja o Deus do sábado. Deus do sábado. Irmãos, então aqui, eu quero falar com vocês o seguinte. Você encontrou uma pessoa que é cristão. Ele serve a Deus. Ele é um cristão, um seguidor de Cristo. Cristão. E você chega nele e pergunta o seguinte: você acredita que existe um Deus no céu? Qual provavelmente será a resposta, irmão? Acredito. Você acredita que esse Deus do céu é invisível, não pode fazer imagem dele, e que ele criou todas as coisas, ele criou o céu, a terra e tudo que existe? Qual que vai ser a resposta? Acredito. E você acredita que esse Deus que existe é um Deus pessoal, invisível, mas existente, que criou todas as coisas, é o mesmo Deus da Bíblia, que ele se revela para o homem através das Sagradas Escrituras e que ele se revela para nós através da Bíblia Sagrada? Qual vai ser a resposta, irmão? A pessoa vai dizer que sim. De qualquer igreja, irmão, de qualquer igreja cristã. Eu não estou falando de igreja sabatista, eu não estou falando de católico ou protestante. Pergunta isso para o católico, irmão, para o espírita, pergunta para um cristão. O que ele vai dizer, irmão? É isso. Eu acredito que Deus existe, eu acredito que ele criou todas as coisas, e eu acredito que ele se revelou ao homem através das Sagradas Escrituras. É isso ou não é? É isso. Beleza. Sabe que Deus é esse, irmão? O Deus do sábado. Mas por que o Deus do sábado? Irmãos, porque lá em Gênesis 2, versículos 1 a 3, está escrito assim, ó:
Assim terminou a criação do céu e da terra e de tudo que há neles. E no sétimo dia Deus acabou de fazer todas as coisas e descansou de todo o trabalho que havia feito. Então abençoou o sétimo dia e o separou como um dia sagrado, pois nesse dia acabou de fazer todas as coisas e descansou. Irmãos, você acredita em Deus e que Deus criou os céus e a terra e que Ele se revelou ao homem através da Bíblia? Então leia na Bíblia, Gênesis 2, está dizendo o seguinte: este Deus é o Deus do sábado. É o Deus do sábado, irmãos. Não tem como você pensar alguma coisa diferente, irmão. Que Deus que você acredita? O Deus que criou o mundo em 6 dias e no sétimo descansou. Irmãos, por que esse Deus do sábado, que criou o mundo em 6 dias e no sétimo descansou, mudou de ideia e está dizendo para a gente hoje observar o domingo? Você percebe que não tem? Não fecha a conta? Pois não. Sim. O pessoal do Ministério Ensinando de Sião, que são de Belo Horizonte, o presbítero Luiz está lembrando aqui, ele disse que, numa das pregações, ele falou: o povo diz por aí que sábado é coisa de judeu, adventista e de igreja de Deus, né? Que reconhecendo o trabalho que a igreja de Deus também tem feito a favor do sábado. Mas eu digo para os irmãos assim, ó, se você acredita em Deus, é o Deus do sábado. Irmãos, sábado não é coisa de judeu, irmãos. Na criação não tinha judeu. Quando Deus criou o mundo em 6 dias e no sétimo descansou, tinha judeu lá. Tinha Abraão, Isaac, Jacó. Não tinha ninguém, irmão. Era Adão e Eva. Então, não é coisa de judeu. O sábado não é de judeu. Ah, irmãos, o sábado é da lei. Não é da lei, irmão, é da criação. Ah, o sábado é da lei de Moisés. Não é, irmão, é da criação. Ah, o sábado é dos adventistas. Não é, irmão. Tinha adventista quando Deus criou o mundo, irmão. Não tinha nem Moisés, não tinha ninguém. Como é que ia ter? Entende, irmão? Não tinha, irmãos. O sábado não pertence aos adventistas, o sábado não pertence aos judeus, o sábado não pertence à igreja de Deus. O sábado, irmãos, é de Deus. Deus é o Deus do sábado. Deus, esse Deus que nós acreditamos, a não ser que você acredite em outro Deus. Se o seu Deus é lá da mitologia grega, se o seu Deus é outro Deus, tudo bem. Mas o Deus do cristianismo, o Deus da Bíblia, o Deus da criação, ele é o Deus do sábado. Irmãos, criou o mundo em 6 dias, no sétimo descansou. Qual que é a dificuldade de entender que esse Deus da criação é o Deus do sábado? Entende, irmão? É o Deus do sábado. A pessoa está com a Bíblia na mão, está indo para a igreja com a Bíblia na mão. Você acredita em Deus e que Ele se revelou através da Bíblia? Acredito. Então você crê no Deus do sábado. É isso. É uma coisa que nós precisamos nos acordar para isso. É o Deus do sábado, irmãos. É esse Deus da criação. Oi? Nos apropriar dessa verdade. Você acredita em Deus, o Deus da Bíblia? Sim. É o Deus do sábado. Esse Deus é o Deus do sábado. E uma outra coisa, irmãos, que eu quero, antes de nós falarmos do próximo aqui, que é sobre Jesus, eu quero dizer para os irmãos o seguinte: o sábado não salva, irmãos. Tem mais essa, tá? Muitas vezes, irmãos, o ênfase no sábado, se a gente ficar falando do sábado, toda hora você falar para a pessoa, tem que guardar o sábado, tem que guardar o sábado, a pessoa começa a achar, irmãos, que o sábado vai salvar. O sábado não salva ninguém, irmãos. Somente quem salva o homem é Jesus Cristo. Só que é o seguinte, irmão, imagina que você convive com um pessoal que é ladrão. Você convive com uma turma que é tudo ladrão. Eles estão tudo ladrão, eles roubam mesmo, eles são assaltantes de banco, eles são tudo ladrão. Você não diria para eles, irmãos, que precisa parar de roubar? Você não diria para eles, ó, tem que parar com essa mania de vocês de roubar. Por quê, irmão? Porque isso é contra a lei de Deus. É um dos mandamentos, irmão.
Não adianta você achar que, eu guardo o sábado, eu vou ser salvo. Irmãos, isso é um erro. Muita gente, irmãos, acha que porque ele é bonzinho... Quantas pessoas vocês já não ouviram, irmão, que a pessoa é toda errada na vida dela, mas você chega para ela e fala assim, escuta, você precisa fazer o bem, servir a Deus. Ele fala assim, eu não roubo, eu não mato ninguém, eu não sou tão mal assim, não. Eu não roubo, eu não mato. Então, irmãos, tem algumas coisas que são, assim, pecados que o pessoal acha que é grave, né? O pessoal acha que se matar é um pecado terrível, tal. Mas, irmãos, o apóstolo Paulo concordou com várias mortes e depois foi remido. Não tem pecadão nem pecadinho, irmãos. A ideia é a gente andar de acordo com a palavra de Deus. Nós não estamos, irmão, falando do sábado, porque o sábado salva. Não matar não salva ninguém. Não roubar não salva ninguém. Mas vive melhor e mais perto da vontade de Deus quem não mata e quem não rouba. Entende? E a mesma coisa é o sábado. Né? Então, é essa que é a visão. Pois não, André. O sábado faz parte dos mandamentos que corrigem a nossa vida e nos colocam em santidade perante Deus. Nos levam a ter uma vida reta diante de Deus. E a salvação, irmãos, ela é por Cristo, é pelo sacrifício que Cristo fez na cruz. Ninguém merece ser salvo, irmão. Ninguém se salva porque é bonzinho e faz o que é certo. Nós somos salvos através de Jesus Cristo, pelos méritos dele, por aquilo que ele fez. Não é por aquilo que nós fazemos. Agora, quando nós somos salvos, nós sentimos, por gratidão, o desejo, irmão, de fazer o melhor para o nosso Pai Celestial, para quem nos salvou, e aí nós corrigimos a nossa vida, irmãos. E aí, se tem alguém fora, está matando e roubando, a gente vai dizer, você não mate, não roube, porque isso está fora da vontade de Deus. E se eu vejo alguém que não guarda o sábado, eu digo para ele, você deveria guardar o sábado. Por quê? Se eu guardar o sábado, eu vou ser salvo? Não, não é sobre salvação. Se você guardar o sábado, você está mais perto da vontade de Deus. Assim como quem não mata, não rouba, não adultera, não cobiça, não diz o nome de Deus em vão, não destrata pai e mãe, tudo faz parte, irmão, da lei de Deus. E aí, irmãos, a gente vai dar mais um passo. Deus é o Deus da criação e o Deus do sábado. E Jesus, irmão? Jesus é o Senhor do sábado. Lá em Marcos 2, 27 e 28, ele diz assim, Jesus terminou, né, o que ele estava dizendo. O sábado foi feito para servir as pessoas, não as pessoas para servir o sábado. Portanto, o Filho do Homem tem autoridade até mesmo sobre o sábado. Irmãos, Jesus disse assim, ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Porém, eu vos digo, quem se irá contra o seu irmão será réu de juízo. Ele deu uma nova interpretação para o não matarás. Ele falou assim, olha... Os antigos ouviram, não matarás. Mas eu estou dizendo, se você se irá contra o seu irmão, você já está errado. Dizendo isso, irmão, dando uma nova interpretação para o mandamento, não matarás, Jesus anulou o mandamento? Agora eu posso matar? O que o irmão acha? Faz sentido, ele não anulou o mandamento. O que ele fez? Ele deu uma nova interpretação e transferiu para as pessoas uma responsabilidade ainda maior. Antes, irmão, eu só seria condenado se eu fosse lá e desse uma paulada na cabeça do outro e o outro morreu. Agora, irmão, se eu ficar com ódio do irmão, eu já sou condenado. Já me condena a minha consciência. Eu já vejo que eu estou errado, de estar irado, de estar mantendo mágoa, ressentimento contra as pessoas. Aí vem Jesus, mas eu estou liberado para matar? Jesus cumpriu a lei por mim e agora eu posso matar quem eu quiser? O que os irmãos acham? Não é isso. Então vamos para outra interpretação de Jesus. Jesus falou assim, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que quem olhar para uma mulher com um olhar impuro, já cometeu adultério com ela. Ele deu uma nova interpretação para o mandamento. Então, Jesus cumpriu a lei e nós podemos agora adulterar à vontade? É isso que ele quer dizer isso? Não. Ele anulou o mandamento? Ele dispensou o mandamento? Não.
ficou mais difícil ainda, porque agora está na nossa consciência. Eu não preciso trair, eu não preciso praticar o ato da traição. Só na minha cabeça eu já me culpo, eu já vejo, eu não devia ter feito isso, peço perdão a Deus. A responsabilidade aumentou, irmão. Ao invés de anular o mandamento se tornou ainda mais, vamos dizer assim, mais próximo de mim. Aí que ele fala que escreveu a lei no coração. Ao invés de estar lá na pedra, está no meu coração. Eu estou vendo que eu estou errado. Irmão, aí vem Jesus e fala: ouviste o que foi dito aos antigos? No sábado você não pode nem caminhar 10 passos. Mas eu digo para vocês que o sábado é o dia de fazer o bem, de libertar essa mulher que estava doente, esse homem que estava com a mão mirrada, essa mulher que estava com fluxo de sangue, todos que foram curados no sábado. Ele fez a cura e falou: o sábado é o dia de fazer o bem. Com isso, irmão, ele cumpriu a lei e nós estamos dispensados de sábado. Faz sentido. Sim, mas pode falar. Não sei, pode falar. Isaías 58, 14. Isso. Então, quando nós obedecemos, irmãos, nós seremos felizes, seremos fortalecidos e as coisas vão caminhar melhor para nós. É para nós, é para o nosso bem, o mandamento é para o nosso bem. Então, aqui, irmãos, Jesus diz, na versão tradicional, ele fala: até do sábado eu sou o Senhor. Então, veja, irmão, não é uma coisa assim até engraçada você pensar assim: Jesus está falando, Jesus é judeu. O país inteiro guarda o sábado. Ele é sabatista, né? Está escrito na Bíblia que ele ia no sábado, conforme o seu costume, ele foi na sinagoga e levantou-se para ler. Era costume de Jesus ir no sábado na sinagoga. Então Jesus é judeu, um país que guarda o sábado, está falando sobre o sábado, discutindo sobre o sábado com as pessoas, dizendo para elas uma maneira diferente de guardar o sábado, dando uma nova interpretação para o sábado. Ele diz que é Senhor do sábado e a conclusão é que nós devemos guardar o domingo. Tem algum sentido isso? Nem para ninguém, né? Então não existia, não falava em guardar o domingo. Então, irmãos, sabe quando um negócio não encaixa, irmão? Então você pensa assim: olha, Jesus está no sábado, discutindo sobre o sábado, com todo mundo que era sabatista, dando uma nova interpretação para o sábado, disse que era Senhor do sábado, e a conclusão: vamos guardar o domingo. Irmão, da onde? Então, assim, eu fico pensando, eu falei: gente, pega uma pessoa que é ateu, mas é professor de português, ele entende de texto, dá esse texto para ele e fala para ele assim: lê isso aí e fala para mim se é para guardar o domingo. A pessoa vai rir. Não tem domingo no texto, irmão. Então, aí o domingo é outra conversa, né? O sábado é o que diz a Bíblia. Então, veja, Deus é o Deus do sábado. Jesus disse que é o Senhor do sábado. Onde está o domingo? Entende? Não tem, não é um negócio assim. Aí a gente vai ver, irmãos, mais um ponto para frente, nós temos os apóstolos. Irmão, os apóstolos guardavam o sábado, irmãos. Aí as pessoas dizem assim: não, mas eles guardavam o sábado porque eles eram judeus, eles moravam lá, no povo de Israel que guardava o sábado, mas isso foi até a morte de Jesus, porque depois que Jesus morreu, aí entra o domingo. Tá, aí nós vamos lá em Lucas 23, 55, 56, diz assim: ó, as mulheres que haviam seguido Jesus desde a Galileia foram com Jesus e viram o túmulo, e como Jesus tinha sido colocado ali. Depois voltaram para casa e prepararam perfumes e óleos para passar no corpo dele. E no sábado, o que elas fizeram no sábado, irmãos?
descansaram conforme o mandamento, fala na Bíblia tradicional. Descansaram conforme a lei manda. Lucas 23. Sabe o que os apóstolos fizeram, irmão? Depois que Jesus morreu? Guardaram o sábado conforme o mandamento. Não mudou nada. Nada ficou diferente. Aí os irmãos falam, não, mas sabe o que é isso aí? Estava muito cedo ainda, foi depois que Jesus ressuscitou. Aí eles passaram a guardar o domingo, porque domingo foi o dia que Jesus ressuscitou. A joia. E aí também, esse sábado não é para os gentios, era só para os judeus que se converteram, eles continuaram guardando o sábado, mas conforme a igreja expandiu para outras regiões e chegou nos povos gentios, eles deixaram de guardar o sábado e começaram a guardar o domingo. Ah, tá bom. Então, o irmão vai lá em Atos 16, 13, o apóstolo Paulo, irmãos, lá em Atos 16, ele está numa cidade que não tem judeu, não tem sinagoga, ele trabalha fazendo tendas, ele tem um serviço dele, ele não é só pregador do evangelho, ele tem um serviço. Então, irmãos, ele estava ali na cidade de Troade, Atos 16, verso 11, ele chegou ali, deixa eu ver aqui, saímos dali e fomos para Filipos. Filipos, então aqui, ó, irmãos. Filipos, depois onde surgiu a igreja dos filipenses, onde ele escreve a carta. Não tinha igreja, não tinha judeu, não tinha sinagoga. Verso 12. Fomos a Filipos, que é uma cidade do primeiro distrito da província da Macedônia e também colônia romana, onde ficamos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, pois pensávamos que ali havia algum lugar de oração para os judeus. Sentamos e começamos a conversar com as mulheres que estavam reunidas lá. E aqui, irmãos, foi convertida Lídia, que era vendedora de tecidos, e ali começou a igreja de Filipos, que mais tarde o apóstolo Paulo manda a carta aos filipenses. Era o começo da igreja. A primeira mulher que aceitou o evangelho em Filipos foi Lídia, nesse dia aqui, que era um sábado. O apóstolo Paulo, irmãos, se ele não fosse guardador do sábado, nesse sábado ele podia fazer as tendas dele. Era dia de trabalho, normal. Nesse sábado, irmão, ele podia ir na sinagoga falar com os judeus, mas não tinha sinagoga, então ele estava liberado, irmãos. Ele não precisava fingir que ele estava guardando o sábado. Não tinha judeu, não tinha sinagoga. Ele também, irmãos, podia trabalhar, fazer as tendas dele, mas sabe o que ele fez, irmão, no sábado? Ele e as pessoas que estavam com ele. Ele falou, deixa eu ir para a beira do rio, achar um lugar para orar. Chegou lá, as mulheres estavam lá. O que ele fez, irmão? Em vez de orar para pregar o evangelho, ó, vocês sabiam que tem Jesus Cristo, que tem o evangelho? Lídia aceitou, foi batizada. Começou a igreja de Filipos. Paulo era sabatista ou não era, irmão? Não tem lógica isso. Né? Ele não estava no meio dos judeus, ele podia estar trabalhando, fazendo as tendas dele, mas ele foi para a beira do rio orar. Irmãos, por que ele foi para a beira do rio orar no dia de sábado? Era o dia do sábado, irmãos, era o dia de parar as atividades dele. Então, irmãos, o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, irmão, o apóstolo que saiu pregando para fora de Israel, irmãos, ele era sabatista, ele guardava o sábado. E aí, irmãos, tem promessa para o estrangeiro, esse aqui nós já lemos, Isaías 56, olha, o estrangeiro que adora o Senhor e que respeitam a lei do sábado, eles serão felizes na minha casa de oração, eu aceitarei as suas ofertas e a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Você é estrangeiro, você não é judeu, tem bênção para você se você guardar o sábado. Você não é adventista, porque os adventistas que guardam o sábado, tem bênção para você se você guardar o sábado. Você não é da igreja de Deus, e que é a igreja de Deus que guarda o sábado, mas tem bênção para você se você guardar o sábado. A Bíblia está dizendo, irmão, o estrangeiro que você chegar a mim e guardar o sábado, tem bênção reservada para ele. Como nós temos visto, o presbítero Luiz está lembrando aqui, pessoas da igreja da congregação cristã, pessoas da Assembleia de Deus, que a gente sabe, que a gente conhece, irmão, que ele está lá, mas ele guarda o sábado. Ele entendeu esse princípio bíblico, irmão.
Não é sobre, irmãos, não é sobre a salvação, não é sobre, irmãos, é sobre fazer a vontade de Deus, irmão. Deus, esse Deus da criação, que se revelou através da Bíblia, irmãos, ele não quer que ninguém cometa homicídio, irmão. Ele é contra que uma pessoa tire a vida da outra. Ele é contra o roubo, ele é contra o adultério, ele é contra desonrar pai e mãe, ele é contra ídolos, imagem, escultura. E ele, irmãos, é a favor do sábado, que você descanse um dia por semana, e esse dia é o 7º dia, irmãos, é isso. E você vai em qualquer cristão, irmão, e pergunta para ele: Jesus cumpriu a lei, nós estamos livres da lei, então eu posso adorar a imagem? Não. Eu posso falar o nome de Deus em vão? Não. Eu posso adorar outros deuses? Não. Eu posso desonrar pai e mãe? Não. Eu posso matar? Não. Adulterar? Não. Cobiçar? Não. Os 9 mandamentos, irmão, tudo é não. Eu posso trabalhar no sábado? Pode. Aí você explica para mim. Né? Qual que é a lógica disso? Então, irmão, mas não tinha motivo para falar isso. Isso, inclusive, é um ponto importante, Mondaro, que eu estou, inclusive, colocando lá no livro, né? Mondaro está dizendo aqui o seguinte, né? A pessoa diz assim: me mostra na Bíblia onde que Jesus mandou guardar o sábado. E você não tem Jesus dando essa ordem para guardar o sábado. Por quê, irmão? Porque o país inteiro guardava o sábado. E aí eu achei interessante, Mondaro, que eu li aquele livro sobre jejum do pastor Luciano Subirá, e ele fala assim: as pessoas me perguntam se Jesus mandou jejuar. E Jesus não mandou jejuar. Mas ele fala assim: mas por que Jesus não mandou jejuar? Porque todo mundo jejuava em Israel. Jesus não precisava mandar jejuar. Ele só orientou como jejuar. Ele fala, né, não seja como os hipócritas, não fica desfigurando o rosto. Ele falou, como todo mundo jejuava, ele só orientou como fazer o jejum da maneira certa. Porque ele não precisava mandar jejuar. Porque o irmão vê que o fariseu, ele fala assim: eu jejuo 2 vezes por semana. Era comum as pessoas jejuarem. Então não precisava falar. Aí eu anotei do lado assim no livro, né? A mesma coisa é para o sábado. Né? O mesmo argumento. Jesus não precisava falar para as pessoas guardar o sábado, porque quem não guardasse o sábado, irmão, era apedrejado. Isso. Mas esse não serve. Tem até aquela camiseta, né, que eu gosto muito dos irmãos de Colombo lá. 10 menos 1 é igual a 0. Então, assim, se tem os 10 mandamentos, se você não guarda um, você é culpado de todos, né? O que a Bíblia diz. Então, é interessante. Pois não, pastor. É verdade, o irmão Sebastião está lembrando aqui. Quando Jesus mandou guardar o sábado? Quando o moço rico chegou e falou para ele assim: o que eu preciso fazer para ser salvo? Jesus falou: você quer entrar na vida? Guarde os mandamentos. O rapaz falou: eu faço isso desde a minha mocidade, né? Mas quais eram os mandamentos? Né? Os mandamentos da lei de Deus. Então, bem lembrado. Então, não, então, mas ele está na lista. A gente sabe que está na lista, mas as pessoas tentam tirar o sábado. Mas é aí que eu digo para o irmão: se ele não aceita tirar, o roubar, o matar, todos os 9, por que ele aceita tirar o sábado? Né? Por que o sábado é menos que os outros? Né? Não faz sentido. Mas vamos lá, irmãos. Então, o sábado é também para o estrangeiro, né? É mais uma coisa que eu tento destacar ali para os irmãos, né, para falar sobre essa questão. E a outra coisa, irmãos, que pouca gente repara é o seguinte, irmão: o sábado está previsto para o reino eterno, irmãos. O sábado está previsto para o reino eterno. Isaías 66 fala assim, irmãos: o Senhor diz, assim como o novo céu e a nova terra. Irmão, já estamos no novo céu e na nova terra? Ou isso aqui é para o futuro? Isso aqui é futuro. O novo céu e a nova terra que eu vou criar no futuro durarão para sempre. Assim também durarão o nome de vocês. E em todas as festas da lua nova, em todos os sábados, pessoas de todas as nações virão me adorar no templo.
Olha que coisa interessante, irmão. Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º descansou, abençoou o sábado. Criou o povo de Israel, deu os 10 mandamentos, o 4º mandamento é o sábado. Veio Jesus dizendo que é Senhor do sábado, guardando o sábado. Os apóstolos guardaram o sábado. Agora a gente guarda o domingo e no reino eternal a gente volta a guardar o sábado. Faz todo sentido, não faz? Tem lógica isso, irmão? Né? Olha bem, irmão, não existe isso. Irmão. Não tem como você pensar isso. Então veja, Deus faz o sábado na criação, abençoa o sábado. Jesus é sabatista, tem promessa para o estrangeiro de guardar o sábado. Jesus guarda o sábado, os apóstolos guardam o sábado. Agora nós guardamos o domingo e quando Jesus voltar, a gente volta a guardar o sábado. Irmão, aonde que tem um sentido uma coisa dessa? Então, irmão, é uma coisa que não tem lógica, não tem sentido, irmão, não tem Bíblia nisso, não é a palavra de Deus, isso não é o que a palavra de Deus diz, irmão. E aí, irmãos, aqui um resuminho, né, só para a gente pensar, olha, Deus é o Deus do sábado, Jesus Cristo é o Senhor do sábado, os apóstolos guardaram o sábado, os estrangeiros têm promessa de se guardar o sábado será lembrado no reino eterno, mas hoje é para guardar o domingo, entendeu? Irmão, não faz sentido. Não tem. Mas por que tem o domingo, então, irmão? Mas por que tem o domingo? Então vamos explicar. O domingo, irmãos, é o seguinte. Quando a pessoa fala, não, já vi na minha Bíblia aqui domingo de manhã. Quando a Bíblia menciona o primeiro dia da semana, irmãos, na maioria dos versos, existem exceções, mas a maioria dos versos, ele está falando de sábado à noite. Eu vou explicar isso para os irmãos. Quando a Bíblia diz assim, ó, despontava o primeiro dia da semana, e aí algumas Bíblias já põem, era domingo, domingo de manhã, tal, não era domingo de manhã, era sábado à noite. Você sabe por quê? Quando você pensar assim, ó, estava iniciando o sábado, que hora que é essa? Quando a Bíblia fala que estava iniciando o sábado? É sexta à noite. Sexta de tarde. Né? 7 da noite agora, que nós estamos no verão, o sol está se pondo tarde, mas é no fim da sexta-feira, da parte clara da sexta-feira, começou o sábado. Quando que começa o sábado? No pôr do sol de sexta-feira. E quando que começa o domingo? Pôr do sol de sábado. Então, irmãos, quando você achar escrito domingo na Bíblia, na maioria das vezes não é domingo, irmão, é sábado à noite. E aí, irmãos, existe um livro chamado Desafio de Roma, onde um bispo católico diz o seguinte: nós da Igreja Católica cremos que a Igreja Católica tem poder para estabelecer novas doutrinas que não constam na Bíblia. Quer um exemplo? O purgatório. Não tem purgatório na Bíblia. E os católicos falam, tem purgatório. Mas me mostra na Bíblia. Não tem na Bíblia. É dogma da tradição católica e o Papa não erra e ele tem autoridade, ele é o vigário de Deus na terra e foi ele que pôs e aprovou e é o purgatório e acabou. Aí você fala com uma pessoa da Igreja Católica, ele fala, olha, Maria ascendeu aos céus, ela não morreu, ela foi elevada aos céus. Você fala, me mostra isso na Bíblia. Ele fala, não tem. Mas a Igreja Católica crê, é o dogma, e nós acreditamos assim. É a tradição da Igreja Católica. Aí você fala, olha, a nossa oração, os santos podem interceder, São João, Santa Luzia, pode interceder por mim diante de Deus. Você fala, mas onde está isso na Bíblia? Ele fala, não tem, mas nós cremos assim. Então, irmãos, a fé católica é assim, ela crê que a Igreja Católica, pelo seu poder, sua influência, pode criar coisas novas que não estão na Bíblia. Mas o protestante, irmão, o que é ser protestante? O que foi a reforma protestante? Lutero falou, se não tiver na Bíblia, eu não creio. Tem que estar na Bíblia.
E os protestantes, irmãos, então dizem, se não está na Bíblia a adoração aos santos, eu não adoro os santos. Se não está na Bíblia o purgatório, eu não creio no purgatório. Se não está na Bíblia a Assunção de Maria, eu não creio na Assunção de Maria. Aí o bispo diz assim, esse bispo americano católico, ele fala assim, então me mostra o domingo na Bíblia. Você que é protestante e diz que só crê que está escrito na Bíblia as Escrituras, então me mostra o domingo nas Escrituras, porque você guarda o domingo. Me mostra o domingo nas Escrituras. Ou você é um guardador do domingo por influência da Igreja Católica, ou então você vai guardar o sábado. É isso que está escrito, irmão, no Desafio de Roma. Ele fala, o que tem na Bíblia é o sábado. Quem guarda o domingo, guarda por influência da tradição da Igreja Católica. Porque o domingo não está na Bíblia. E aí ele é um desafio, ele fala para os protestantes, me mostra o domingo na Bíblia. Assim como ele não vai encontrar a Assunção de Maria, a adoração aos santos, e nem o purgatório, ele não vai achar o domingo. Porque o domingo é católico, irmãos. Foi um imperador católico, irmão Constantino, que colocou o domingo como dia de guarda. Em 323, num concílio da Igreja Católica, estabeleceu-se que o domingo seria o dia de guarda, irmãos, e isso está vigente até hoje, irmãos. Na CLT e na Constituição do Brasil está escrito que haverá um descanso semanal para o trabalhador, preferencialmente aos domingos. O Brasil é um país que tem o domingo como dia de descanso oficial. Pois é. Então, cadê o domingo na Bíblia? Entende? Não tem. Então, irmãos, é isso. O domingo, irmãos, é da Igreja Católica. Não tem domingo na Bíblia, irmãos, não tem. E lá em Atos 20, verso 7, é um desses versículos que eu quero dizer para os irmãos. Atos 20, verso 7, você está dizendo lá o seguinte, ó. No primeiro dia da semana, juntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que ia partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. E aqui, irmãos, nessa meia-noite aqui, o moço caiu da janela. Sabe aquela história do Eutico, o rapaz que estava na janela ouvindo o discurso de Paulo? Paulo ficou pregando, e a pregação não terminava, e o rapaz dormiu, caiu da janela. E morreu, e Paulo foi lá, orou por ele, ele ressuscitou. Uma história muito bonita, Atos 20 lá. Irmãos, ele está dizendo aqui, ó. No primeiro dia da semana, eles se ajuntaram para partir o pão. Paulo começou a pregar, a prática aqui, a pregação, é o sermão de Paulo, e foi até meia-noite pregando, o rapaz caiu da janela. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Se fosse o primeiro dia da semana, domingo de manhã, você acredita que Paulo ficou pregando domingo de manhã, até a hora do almoço, até de tarde, depois até meia-noite, a pregação dele foi de 18 horas, aí o rapaz caiu da janela? O irmão acha que foi assim? Paulo pregou 18 horas, de domingo de manhã até meia-noite. Irmãos, sabe o que era aqui? Era sábado à noite, irmãos. Os irmãos ficaram sábado reunidos, terminou o sábado, eles foram jantar. Durante o jantar, Paulo começou a pregar. A pregação foi até meia-noite e o rapaz caiu da janela. Entende? Sábado à noite, irmão. E isso, a versão revista e corrigida diz, primeiro dia da semana. Tem Bíblia, irmão, que já põe domingo aqui, ó. No domingo, ajuntaram os discípulos, não era domingo, irmão, era sábado à noite. Era o início do domingo, a parte escura. E se você for na Bíblia, na linguagem de hoje, sabe o que está escrito lá? No sábado à noite. Se você for na Bíblia de Jerusalém, está escrito no sábado à noite. Sábado à noite. Também não era. É porque era esse mesmo momento. Era o final do sábado, é que eles foram no sepulcro, iniciando o domingo. Quando que iniciava o domingo? No pôr do sol do sábado. Não era manhã de domingo, parte clara.
Aí não dá os 3 dias da morte de Jesus, exatamente, porque de sexta-feira até domingo de manhã não dá 3 dias e 3 noites. Não cumpre o sinal de Jonas, que foi o único sinal que Jesus deu para provar que ele era o Messias. Ele falou, essa geração me pede um sinal, mas o único sinal que eu vou dar para elas é o sinal de Jonas. 3 dias e 3 noites. Então, irmãos, Isso, então. Fala do sábado. Na Bíblia de Jerusalém, na Bíblia judaica, todos eles falam, irmão, por quê? Porque o início do domingo é sábado à noite. Pois é. A Bíblia israelita fala Shabat, a Bíblia na linguagem de hoje fala no sábado à noite, mas, irmão, tem gente que já põe domingo aí. Por quê, irmão? Porque na cabeça dele tinha que ser domingo de manhã, é para guardar o domingo, mas isso não é bíblico, irmãos. Isso não está na Bíblia. Não é isso que a palavra de Deus diz. Irmãos, sem nos alongarmos aí, o sábado, irmãos, é um presente de Deus para as nossas vidas. Nós não estamos aqui, irmão, para dizer que você vai ser salvo se você guardar o sábado. Irmão, é o seguinte, eu vou matar, roubar, fazer o que eu quiser, mas eu guardando o sábado, eu vou ser salvo. Entende, irmão? Não é isso, irmão. Nós não estamos aqui para dizer que o sábado é um mandamento acima dos demais, que quem guardar o sábado é santo, vai ser, que a turma fala aí, vai direto para o céu, né? Porque ele guarda o sábado, ele é uma pessoa diferenciada. Não é isso, irmão. Nós só estamos dizendo para os irmãos o seguinte, não é para matar, não é para roubar, não é para falar o nome de Deus em vão, e é para guardar o sábado, irmãos, é um dos mandamentos. A última coisa que eu quero dizer para os irmãos. A Bíblia diz, irmãos, essa Bíblia que nós temos aqui na mão, tem 66 livros e foi escrita por mais de 40 autores. Durante mais de 1000 anos, irmãos. Praticamente 1500 anos para escrever a Bíblia. De tudo que está escrito aqui, irmãos, somente um trechinho de Êxodo 20 foi escrito pelo dedo de Deus. Em Êxodo 20, os 10 mandamentos, as tábuas foram entregues para Moisés. Quem escreveu, irmão, foi o dedo de Deus. As outras coisas, irmão, foram inspiradas por Deus. O livro de Ruth, irmãos, o livro de Salmos, Deus inspirou o salmista Davi para ele escrever. Mas os 10 mandamentos, irmão, foi o dedo de Deus. A Bíblia diz que Moisés subiu no monte e o dedo de Deus escreveu na tabuinha e entregou para ele. Irmão, aquilo que o dedo de Deus escreveu mudou. Pensa bem, irmão. Não faz sentido? Não faz sentido. Então, irmãos, o sábado é um presente de Deus, irmão. O sábado é o dia de fazer o bem, irmão. Não é dia de ficar, a gente passar mal, um monte de regra. O que tem que fazer no sábado? Irmão, o dia de fazer o bem. É o dia de ir na igreja, é o dia de ler a palavra de Deus, é o dia de descansar, irmão. Para o teu trabalho. Irmão, por que parar de trabalhar? Porque eu confio na providência de Deus, irmão. Irmão, se eu for pensar nas minhas contas, nos meus boletos vencendo, eu vou trabalhar todo dia, eu vou ter 3 empregos, eu vou trabalhar sábado, domingo e feriado, Natal e Ano Novo. Irmãos, eu preciso trabalhar. Mas sabe o que é o sábado, irmão? É o seguinte, o que eu consegui, o que eu não consegui, Deus vai prover. Deus vai prover. O sábado eu descanso. Não adianta, não é a minha correria. É a bênção de Deus, irmão, que vai dar a solução. Não é a minha correria. Você entendeu? Você descansa. Você descansa. O que é, Ana Maria? Uma fonte de alegria, ele fala, né? Então, foi o versículo que o irmão leu. Então, irmão, você descansa em Deus, irmão. Eu sei, eu preciso trabalhar, os boletos estão vencendo, mas, irmão, eu sei que Deus vai prover, eu vou descansar. Você descansa o corpo, você descansa a mente, você descansa em Deus, irmão. É o descanso eterno. Irmãos, Cristo é o nosso sábado, irmão. Nós descansamos nele, irmão. Mas por isso eu vou transgredir o mandamento, irmão? Não. Assim como ele deu uma nova interpretação para os outros e a gente não dispensa os outros, o sábado é a mesma coisa, irmão. Então, o nosso convite para você, irmão, é o seguinte: seja alguém que obedece o mandamento de Deus. Só o sábado? Não, irmão, tem os outros também. Busca a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, mas não despreze um dos mandamentos, irmão, porque se você cumprir toda a lei, mas for ladrão, você está fora da vontade de Deus. Se você cumprir toda a lei, mas adorar a imagem, você está fora da vontade de Deus. Se você cumprir toda a lei,
Mas por alguém, irmãos, que é infiel nos seus relacionamentos, você está descumprindo a lei de Deus, é isso, irmão. E se você transgredir o sábado, você está descumprindo a lei de Deus, é só isso. A ideia é a gente corrigir nossas vidas, irmão. E o sábado é isso, irmão. Está presente do Gênesis ao Apocalipse e não tem, irmão, lugar para o domingo. O domingo, até eu estou colocando assim, né, escrevendo ali o livro, falando assim, ó, é mais honesto você defender que não é para guardar dia nenhum do que você querer defender o domingo. Né? Então você fala, não, Paulo deu liberdade, né, quem come não culpe o que não come, quem faz diferença entre dia e dia não culpe o que o outro que não faz. Então, irmãos, usa esse argumento e fala assim, no dia nenhum importa. Pronto, é mais honesto do que você falar que é o domingo, porque o domingo não existe, não tem domingo na Bíblia. Né? E o mandamento católico, guardai domingos e festas, irmão, é da tradição católica, não está na Bíblia. Quem quiser conhecer os 10 mandamentos, está em Êxodo 20, e lá está escrito, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Então, irmãos, essa é a nossa mensagem de hoje. Para nós, irmãos, ficarmos firmes naquilo que é o correto, que é o mandamento de Deus. O irmão Dário falou hoje que Estevão morreu falando a verdade, irmão. Então é o seguinte, irmãos, nós vamos morrer falando a verdade. Ah, irmão, se falar do sábado, a igreja esvazia, porque é muito difícil o pessoal guardar o sábado. O que eu vou fazer, irmão? Né? Agora eu vou falar contra a palavra de Deus, né? Ah, irmão, então né? Vamos falar também que roubar também pode ser roubar e ser membro da igreja, porque está cheio de ladrão aí fora, né, irmão? Então, veja, nós não podemos moldar o que a palavra está dizendo, né, para acomodar as pessoas, irmão. O que é verdadeiro é verdadeiro, o que é certo é certo. Então, a palavra de Deus fala do sábado, irmãos, e nós cremos e guardamos o sábado. Não pensando que isso vai fazer diferença, que nós vamos ser mais santos que os outros por causa disso. Não, irmão, nós só estamos falando a verdade e desfrutando, irmão, desse presente que Deus nos deu, de descansar, irmão. Precisamos trabalhar, precisamos ganhar dinheiro, precisamos fazer as coisas, mas sábado, irmão, a gente descansa na providência de Deus e entende, irmão, que mais vale, irmãos, a bênção de Deus sobre a nossa vida, nosso trabalho, do que o nosso esforço e a força do nosso braço. Vamos orar, irmãos? Vamos. Pois é. Não é? E quem que explica? Não é? Então, irmãos, é somente pela mão de Deus e nós confiamos que Ele vai dar direção, graça e bênção para todos nós. Né? Vamos levar aí a nossa fé, a nossa adoração ao Deus do sábado. Né? Vamos orar. Santo Deus, o nosso Pai, oramos a Ti agradecidos por todas as Tuas bênçãos, oramos a Ti agradecidos por mais um sábado na Tua casa, oramos agradecidos pelos irmãos que comparecem aqui hoje, e pedimos ao Pai que o Senhor possa afirmar em nosso coração essa palavra, meu Deus, a respeito do sábado. Também, ó Deus, pedimos a Tua bênção sobre todos os irmãos que nos acompanham pela transmissão, os irmãos que vão assistir gravado mais tarde. A Tua bênção, meu Deus, seja sobre a vida de cada um, ó Pai. Que nós possamos nos firmar sobre a verdade das Escrituras, ó Pai. Não somente sobre o sábado, meu Deus, mas todas as verdades da Escritura que possam encontrar lugar no nosso coração, meu Deus. A Tua palavra diz que o Senhor vai escrever a Tua lei no nosso coração, meu Deus. Nós não queremos impor, nós não queremos vigiar a vida de ninguém, nós não queremos, meu Deus, impor regras, colocar, meu Deus, medidas, quantos passos se dá no sábado, quantas coisas é preciso fazer. Nós só queremos, meu Deus, falar da graça, meu Deus, e do presente que o Senhor nos dá, de permitir, ó Pai, que nós possamos confiar no Senhor, permitir, meu Deus, que nós possamos descansar em Ti, ó Pai, saber, meu Deus, que a Tua providência, o Senhor Jesus diz, ó Pai, quem de vós pode acrescentar, meu Deus, um palmo na sua altura, uma hora na sua vida, que nós devemos ser como os passarinhos, ó Pai, que confiam inteiramente no Senhor, que são providos, meu Deus, que o Senhor proveu o alimento, proveu o abrigo para cada um deles, meu Deus, sem que eles plantem, eles tenham vestimenta, sem que eles construam, eles tenham uma casa, que nós possamos, meu Deus, também confiar no Senhor, ó Pai, deixar, meu Deus, as preocupações de lado, deixar, meu Deus, de lado toda ansiedade, meu Deus, toda preocupação, meu Deus, com os bens materiais, com aquilo que nos serve, para saber, meu Deus, que se nós buscarmos o reino em primeiro lugar, as outras coisas serão acrescentadas em nossa vida, ó Pai.
Nos ajuda, Pai, a confiar no Senhor, a descansar no Senhor, a descansar, meu Deus, o corpo, a descansar a mente, descansar, meu Deus, na Tua providência a cada sábado, nós possamos fazer, meu Deus, desse ritual uma antecipação, meu Deus, para o reino de Cristo, quando nós, então, seremos realmente livres, ó Pai, e vamos descansar de todo o cansaço desse mundo, de toda a tormenta desse mundo, da dor, da doença, da morte. Seremos livres, ó Pai, de tudo, e nós antecipamos esse descanso a cada semana, sabendo, meu Deus, que o Senhor é o Deus do sábado e que tem um descanso preparado para nós no reino eterno. Nós oramos, meu Deus, a Ti, agradecido por todas as Tuas bênçãos. Nós pedimos o Teu favor sobre todo o Teu povo, que nós possamos confiar em Ti, meu Deus, e fazer aquilo que Te agrada e anunciar as verdades do Evangelho e da Tua palavra, em tempo, fora de tempo, meu Deus, que possamos fazer da pregação do Evangelho, meu Deus, a razão da nossa vida, meu Deus, a nossa objetivo principal, meu Deus, da nossa caminhada. Oramos hoje, meu Deus, pedindo a Tua bênção sobre todos que estão aqui, os que nos visitam hoje, agradecemos a visita do irmão Sebastião, que está conosco aqui hoje, veio de Onda Verde. Também agradecemos, meu Deus, a visita da Jomara, pedimos a Tua bênção sobre a vida dela. Todos os nossos irmãos estão aqui, as crianças que hoje compareceram, estão ali com a Ana Lúcia na escolinha. Pedimos a Tua bênção, meu Deus, sobre todos os nossos irmãos que costumeiramente estão conosco aqui. Agradecemos a saúde da irmã Davina, do irmão Antônio, do presbítero Luiz, da irmã Ana Maria, do Mondário, meu Deus, todos que estão aqui da minha família, do João Vitor, João Pedro, meu Deus, hoje somos gratos, meu Deus, por todos que estamos aqui, levando, meu Deus, adiante a pregação do Evangelho, meu Deus, mantendo aberta essa porta aqui para a salvação e buscando sempre, meu Deus, a Tua direção para as nossas vidas. Muito obrigado por tudo que o Senhor nos tem dado. Abençoe e dirija a nossa vida em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Chegamos então ao final de mais um culto e vamos nos despedir com a bênção que diz assim: que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor os trate com bondade e misericórdia. Que o Senhor olhe para vocês com amor e lhes dê a paz. Amém. Está encerrado o nosso culto em nome do Senhor Jesus. Paz seja convosco.